hoje, no dia dos 129 anos do SCAP, após 2 anos da criação do Gabinete Alumni, conseguimos implementar mais uma das atividades que estavam no nosso plano, que foi a atribuição dos prémios aos nossos antigos alunos que se destacaram pelo percurso profissional e também por levar o bom nome do SCAP mais longe. Não queria deixar mais de agradecer aos meus colegas, companheiros, porque sem eles eu não seria a pessoa que sou hoje. Creio que sou uma pessoa muito melhor pelas noites e dias que passamos juntos a estudar. Só quem está cá, eu costumo dizer assim um bocadinho a brincar, mas a falar muito sério, que ser escapiano não é para quem quer, é para quem pode. Pelos valores incutidos, pela aprendizagem contínua, e espero que as minhas 2 pequenotas de 3 e 5 anos de idade um dia tenham o privilégio de estudar nesta muito nova instituição. Quero agradecer a todos os meus professores, colegas não docentes e sobretudo os colegas docentes, que ao longo de toda a minha vida me ajudaram e continuam a ajudar, não só a nível técnico, não só na área da contabilidade, mas também na pessoa que eu sou, na estrutura moral que eu tenho. O trabalho de todos foi e continua a ser a pedra angular do papel que o SCAP teve e tem no processo de desenvolvimento socioeconómico do país. Parabéns aos antigos alunos do SCAP que foram e serão a base do seu prestígio. Um grande sentimento de esperança para os atuais alunos que farão jus a tudo que foi feito até hoje. A última palavra vai para os professores que foram os determinantes do sucesso do SCAP. Parabéns pelo empenho e pelos resultados. O nosso objetivo é reforçar substancialmente a nossa relação com os antigos alunos. E não há melhor forma de o fazer do que premiá-los, para mostrar de que forma tão valiosa é que eles têm projetado a imagem e o bom nome do SCAP. Eu sabia que a nossa escola é excelente, não é? Mas fiquei ainda mais satisfeito depois de ver a qualidade dos currículos que nos apareceram. E foi muito difícil para nós conseguirmos atribuir um prémio, não é? Estou convencido que nos próximos anos este prémio terá ainda mais prestígio e que teremos então currículos e pessoas ainda melhores. É difícil escolher um momento porque foram tantos que é sempre complicado escolher um, mas de facto eu creio que o mais importante para mim, pela minha experiência, foram os dias e noites que tive que estudar com os meus colegas. Isso de facto é enriquecedor, tanto a nível académico como a nível pessoal, porque essas noites, esses dias, isso é que nos faz viver a Academia do SCAP. É outra pergunta difícil. O SCAP, portanto, é um organismo plural, exigente e genuíno para com os alunos. E eu creio que esses serão os 3 vetores principais para qualquer aluno que se queira candidatar a esta instituição, que é o SCAP. Este prémio eu não creio que é um prémio dirigido a uma pessoa de uma forma individual, mas é muito mais um reconhecimento da excelência do corpo docente do SCAP. Essa é a pergunta mais fácil, porque para os novos estudantes eu acho que há 2 coisas fundamentais. Exigência e perseverança são coisas que valem a pena e invistam nisso porque serão muito mais felizes no futuro. Ora bem, isto pode parecer irónico, mas confesso que o momento mais gratificante que eu tive foi logo o primeiro ano. Foi o ano da praxe, em 1996. Mas não é pela brincadeira. Efetivamente eu tive a sorte de apanhar uma comissão de praxe que incutiu verdadeiramente os valores e o espírito daquilo que é o SCAP, daquilo que se vive aqui. E aquela vergonha que eu hoje tive, quando estava em cima do palco, não conseguia enfrentar aquele público, era exatamente essa vergonha, essa timidez que eu tinha perante os doutores na altura. Nós éramos as bestas, não é? Portanto, perante os doutores. Portanto, claramente esse primeiro ano foi extremamente gratificante e o segundo também foi uma transição porque passei de caloiro
exatamente, para doutor, digamos assim. Portanto, foi ali uma transição também muito radical. Eu diria que o primeiro ano marcou-me muito pela transição de secundário para a faculdade e o segundo ano pela ruptura relativamente àquilo que foi o primeiro ano. Bom, extremamente gratificante e acima de tudo frutífera. O que é que eu quero dizer com frutífera? Que na realidade o ensino, aquilo que eu aprendi aqui com a equipa de docentes, que ainda hoje muitos deles estão cá, acabamos de encontrar muitos deles tornaram-se meus amigos, foram colegas quando eu dei aulas aqui, portanto claramente essa aprendizagem ao longo desses 5 anos que eu estive cá. E pronto, e um orgulho imenso ter sido, de ser um escapiano. Mais uma vez batemos no mesmo orgulho imenso. Basicamente é o reconhecimento de todo um trabalho, de quase 2 décadas de trabalho, a nível profissional, e um orgulho, acima de tudo, pelo reconhecimento de ser escapiano. Pronto, porque como a Susana teve a oportunidade de dizer lá em cima do palco, tive a oportunidade em muitas ocasiões, sempre tinha a possibilidade de recomendar pessoas para empresas, aquilo que me vinha em primeiro lugar à cabeça era o escape. Bom, pobres estudantes de hoje em dia, que estão numa posição um bocadinho diferente daquela que nós não estávamos numa posição fácil há uns anos, e agora menos ainda, como é óbvio. Basicamente, aquele clichê de que não há almoços grátis, acho que se aplica muito bem. E hoje em dia, sem persistência, sem trabalho, sem dedicação, sem espírito de sacrifício, sem esforço e dedicação à causa, é muito difícil nós se integrarmos, principalmente num país tão pequeno como este. Por isso é que vemos grandes talentos a emigrarem para outros países mais desenvolvidos. Aquilo que eu digo, as dicas que eu posso dar é uma coisa que a mim me ajudou muito e que no meu ano não havia muita gente a fazer aquilo que eu fiz, foi quando eu iniciei o segundo ano, aqui na faculdade, em 97, comecei a trabalhar, na altura, em part-time, no escape, na banca, fui para a banca, a trabalhar em part-time no telemarketing, e claramente isso deu uma visão completamente diferente da realidade empresarial, da realidade do mercado. Portanto, um dos conselhos que eu dou, entre muitos que poderia dar aqui, mas sei que não tenho tempo para isso, é que efetivamente logo nos primeiros anos que tentem arranjar um part-time, porque no final do segundo ano esse part-time passou a ser o meu full-time e eu comecei a estudar à noite. E claramente isso deu uma preparação completamente diferente e eu notei um bocadinho essa diferença relativamente a alguns dos meus colegas na altura que só viviam para o estudo e não trabalhavam, porque efetivamente essa combinação entre o mundo académico e o mundo empresarial é fundamental se realmente quisermos ir preparados para o mercado e quisermos de alguma forma ter sucesso. Ao longo da minha vida como estudante no escape foram vários os momentos que eu tive de muita alegria, muita felicidade, mas recordo-me um muito particular que aconteceu precisamente no final do meu curso da licenciatura. Na altura em que eu andava a estudar, portanto estava no 5º ano e numa disciplina de fiscalidade éramos todos obrigados a ir a oral com o professor Costa Oliveira, um professor fantástico que já está aposentado e que me fez oral e depois concluí o meu curso ali e ele disse-me uma frase que me marcou para toda a vida. Disse assim: olha, vá-se embora, porque terminou agora o seu curso, mas nunca deixe de estudar. Acontece que passados uns anos, de facto o bichinho voltou a surgir e foi quando voltei novamente a estudar, em que vim fazer o mestrado em Contabilidade e Administração, precisamente aqui no escape. O escape na altura tinha um protocolo com a Universidade do Minho, no mestrado de Contabilidade e Administração, e eu vim fazer o mestrado de Contabilidade e Administração aqui no escape, portanto as aulas eram frequentadas aqui no escape. E foi com muita alegria que vim, porque voltar a esta família foi de facto muito bom. E depois por cá fiquei até agora.
portanto, houve um conjunto de momentos que foram obviamente muito felizes. E eu também queria dizer outra coisa, é que nós, quando estávamos efetivamente nas outras instalações, que era na Batalha, no antigo edifício do escape, era muito particular, portanto, estar lá. Havia uma particularidade muito interessante, é que nós, quando saíamos das aulas, vinhamos todos para a rua. E depois, quando chegávamos à rua, era sempre um cheirinho a bolachas, porque tinha uma fábrica de bolachas mesmo ao lado. E, portanto, eu tenho essas recordações, não só recordações de sentimento, claro, mas também recordações até olfativas, porque recordo o cheiro a bolachas, de facto, do meu tempo de estudante no escape. Portanto, foram muitas as minhas vivências felizes aqui. É muito difícil resumir numa só frase. A única coisa que me vem agora à cabeça, porque hoje é assim um dia em que há aqui um turbilhão de emoções, mas o que eu posso dizer é que o escape é a minha segunda casa. É aqui que eu me sinto bem e sou feliz aqui. Este prémio tem um valor muito grande para mim, muito grande. Foi de facto com muita emoção que eu recebi. Foi um prémio que me veio dizer que o meu trabalho é reconhecido, o percurso que eu tracei e que tenho levado em frente é um percurso que tem momentos bons, momentos menos bons, a nível profissional, a nível pessoal, e agora receber este reconhecimento de facto é muito bom e dá-me um alento muito grande para continuar. Os nossos estudantes, o que eu costumo dizer sempre nas minhas aulas é que eles têm que ter sempre em primeiro lugar um valor fundamental, que é o trabalho. Eu cheguei onde cheguei porque trabalhei muito, as coisas não caíram do céu e, portanto, a luta em querer cada vez mais, em não ficar acomodado, esse é um dos principais, uma das principais motivações que eu procuro influenciar os meus alunos. Depois, há uma outra coisa que eu acho que é importante. Todos temos sempre na nossa vida muitas dificuldades, muitas barreiras que nós pensamos que são intransponíveis e, portanto, nós temos que olhar para essas barreiras, para essas dificuldades, temos que olhar para elas como desafios que vamos conseguir ultrapassar e vamos conseguir atingir os nossos objetivos, e é assim que eu tento ser e é isso que eu tento passar para os meus alunos, não só dizendo isso, mas também pelo meu exemplo. Nunca desistir, sempre em frente. O momento mais importante para ele foi a entrada no Instituto Comercial, porque se tinha que fazer um exame. E o exame completo era um exame extraordinariamente difícil. Para ter a noção, o premiado lembra-se que havia a lista dos alunos, portanto, a lista completa, e havia 4 ou 5 azuis e o resto era vermelho. E o premiado perguntou ao contínuo se os vermelhos eram os que tinham passado. Ele considera que teve uma formação exigente, em que houve uma combinação entre a prática e a teoria, com uma relação e uma adesão à realidade, simultaneamente uma efervescência cultural e um sentimento de livre pensar. Neste momento faziam-se muitas tertúlias onde ele participava, em tertúlias culturais de natureza diversa.
a afirmação das carreiras académicas alternativas e as virtualidades dos modelos de ensino com pontos de passagem entre vias práticas, técnicas, teóricas e especulativas. Base de um ensino humanista, porque assente numa percepção da complexidade da sociedade e na noção que não há barreiras quando não são autoassumidas ou mentais. Realizar o sonho imediato, com empenho, para de seguida sonhar o objetivo realizável logo de seguida, numa cadência contínua e cada vez mais ambiciosa e exigente. Apostar no parece difícil para concretizar o inacessível e realizar o que pensávamos impossível. Do impossível ao imaginável, numa passada cadenciada, é determinada com um passo cada vez, de grau a degrau, até ao infinito.